todos nós aqui gostamos muito, muito mesmo da continuação de Five Nights at Freddy's 2. Nós gostamos muito dessa continuação. Ela trouxe nossos queridos Wither Animatronics, Toy Animatronics, a nossa querida Puppet que queríamos ver e a querida Charlotte e a história por trás de como ela morreu nesse filme. E todo mundo amou muito. E esse filme também simplesmente teve a evolução simplesmente do terror. Mais que o primeiro filme, sim, ele teve uma evolução, mas um pouquíssimo, só um pouquinho. Mas nem tudo são flores, meus caros, nem tudo são flores. No nosso querido filme de Five Nights at Freddy's 2, todo mundo simplesmente gostou, mas tem gente que critica no finalzinho. E sim, eu concordo com vocês. Eu sou uma dessas pessoas que critica, sim, o final desse filme. Sim, eu sou uma dessas pessoas. Eu sou, infelizmente. Eu sou. Sou mesmo. E aí, meus caros nakamas, como todos vocês estão, hein? Aqui é o Pedro do canal Monkey de PH. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando com sinceridade sobre o finalzinho de Five Nights at Freddy's 2. Que eu assisti o filme e eu gostei muito desse filme. Eu gostei demais desse filme. Eu não queria estar fazendo esse vídeo para falar sobre o finalzinho, porque o final do primeiro filme eu gostei bastante do Mike e da Abby, eles já descobrindo-se, eles vivendo a vida normal lá e tudo, e o querido Homem de Roxo pagando pelos seus preços, pagando pelos seus pecados que ele fez. Eu gostei bastante. E esse segundo filme, eu achei que o final ele simplesmente seria muito, mas muito diferente do que aconteceu. Mas, para a alegria de todos, o final simplesmente ele não agrega. Como eu falei, o final às vezes alegra as pessoas, algumas pessoas e às vezes não alegra muitas pessoas. Portanto, eu sei que algumas pessoas vão me criticar sobre falar daqui, sobre o final, muitas pessoas vão me criticar, mas eu já vou falando que simplesmente eu estou falando minha opinião. Vocês têm sua opinião e eu tenho minha opinião. Portanto, eu não queria estar fazendo esse vídeo, eu sinto muito. Eu desculpo as pessoas que talvez gostaram do final simplesmente falarem assim, mas eu estou falando a minha opinião sincera sobre o que eu achei do final do filme. Portanto, aquelas que se ofenderem, que acharem que eu estou falando mal do filme, eu não estou falando mal do filme, eu estou falando do final do filme. Portanto, eu afirmo isso. Não esqueçam de vocês deixarem seu like, apertar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não esqueçam de deixar seus comentários que eu vou responder. Sim, eu vou responder cada um dos seus comentários, vou mesmo. Esse ano simplesmente está começando, está ficando bom, portanto eu tenho total certeza que com o apoio de vocês eu vou aumentar bastante e vou ficar ainda mais melhor nos meus vídeos e também simplesmente vou aumentar bastante, gente. Portanto, me ajudem aí, por favor, me ajudem aí, por favor. Bom, agora sem mais enrolações, vamos seguir direto pro vídeo. Bom, já vou falando que eu estou falando essa é a minha opinião. Minha opinião, gente, é minha opinião sincera sobre o final do filme, porque eu também tenho meus pontos positivos, simplesmente desse final. Esse final foi simplesmente um final que me surpreendeu, gente. Não, na verdade não me surpreendeu muito, surpreendeu mais ou menos, mas eu não curti muito, achei ele meio seco, se é que vocês me entendem, sem aquela pegada que nós temos, tipo, no finalzinho do filme. Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui de referência no final. Final de Vingadores Guerra Infinita. Esse final, simplesmente foi um final muito, mas muito foda. Porque simplesmente o Thanos, ele estalou os dedos. E quando ele estalou os dedos, ele simplesmente apagou todos da existência. Então, tipo, todo mundo sentiu aquela sensação pensando, será que simplesmente ele conseguiu acabar com tudo? Será que vai ter continuação? Será que simplesmente eles vão conseguir acabar com ele? Esse vilão é muito foda. Portanto, ele passou, tipo, uma sensação, gente. Esse final desse filme dos Vingadores passou uma sensação. E já esse final desse filme do Five Nights at
Atreides 2, ele não passou aquela sensação, tipo, de, sei lá, as pessoas sentirem medo, de sentirem, tipo, aquela vontade pra, tipo, saber se vai ter continuação ou não. Tipo, ele não passou. Tipo, eu achei bem seco o final, gente. Eu achei bem seco, porque ele não passou muita coisa que era pra passar, tipo que nem no primeiro filme. Que o final foi lá onde eles acabaram, lá com o William Afton, ele simplesmente o Cupcake mordeu ele foi esmagado lá pelas molas e os animatronics lá levaram ele pra salinha lá, aí a Fresby foi destruída, aí simplesmente o Mike e a Abby, eles estão lá vivendo uma vida normal, e aí na Fresby mostra simplesmente ele pagando pelos seus pecados, a criança do Golden Fred fechando ele lá, deixando ele lá preso. Tipo, esse final, tipo, foi um final que deu assim pra mostrar, tipo, mostrar que sim, simplesmente esse final vai ter uma continuação, mostrando, que bom, eles estão vivendo uma vida pacífica, que bom, mas talvez acho que eles não vão viver uma vida pacífica por muito tempo. E também simplesmente o William Afton, ele simplesmente pagou pelos seus pecados, ele se tornou vai se tornar o Spring Trap. Tipo, eu gostei do final do primeiro filme, eu achei bem impressionante. Mas esse final desse segundo filme eu achei meio seco, gente. É sério, eu achei um pouco seco, porque faltou tipo impactização. Faltou muita impactização. Por causa que assim, simplesmente eu gostei. Uma coisa que eu gostei bastante desse final foi simplesmente os animatronics da primeira pizzaria eles aparecerem lá para salvar o Mike, a Abby e a Vanessa dos Toy Animatronics lá, que eles estavam lá para acabar com eles. Tipo, eu gostei bastante, tipo, deles aparecendo lá. Simplesmente o primeiro a aparecer, simplesmente o Fox, meu personagem favorito, lógico, o animatronic favorito, com certeza. Tinha que aparecer, tinha que ter uma entrada triunfal, por exemplo, sim, lógico. Ele teria que ter uma entrada triunfal, foda. Depois simplesmente o Fred aparecendo. Aí o Bonnie simplesmente acabando com a Mabel. E aí por último simplesmente a Tika acabando com a Toy Tika. Tipo, eu achei tipo que eles aparecendo lá, eu achei muito, mas muito bom eles aparecerem. Tipo, eu gostei muito, porque eles não apareceram, lógico. Eles, tipo, o destaque, lógico, era os Toy Animatronics e simplesmente a Puppet, a Charlotte. Esse era o destaque desse filme. Mas eles teriam que aparecer, sei lá, para, sei lá, dar um contraste, uma coisa melhor assim, para, sei lá, só um curto, uma ceninha curta assim deles aparecendo pra gente ver, tipo assim, eles aparecendo. Então eu queria muito isso. E mostrou, tipo, eu gostei muito, mas muito mesmo deles terem aparecido lá. Isso é um ponto que me faz literalmente gostar bastante. Tanto que até não só eles apareceram, mas também a criança do Golden Fred apareceu. O Golden Fred sim não apareceu, mas a criança do Golden Fred apareceu. Portanto, eu gostei muito disso. Dele aparecendo, dos animatronics lá do primeiro filme aparecendo para salvar eles e acabar com os Toy Animatronics. Tipo, eu gostei muito disso. Esse final eu gostei. Só que eu achei um pouco seco. Por causa que assim, todo mundo que assistiu o filme sabe que simplesmente nessa cena, simplesmente antes de acontecer essa cena e tudo, simplesmente nós vimos que a Vanessa, ela foi lá para casa do Mike para achar a Charlotte. E aí nesse processo, simplesmente nós vimos que a Charlotte ela tinha possuído a Abby. Aí simplesmente ela ia possuir a Vanessa de novo. Só que ela simplesmente não possuiu porque o Mike chegou lá com uma caixinha de música do pai da Charlotte e aí simplesmente fez com que a Charlotte saísse da Abby e ficasse lá na casa. E tipo, tudo bem, eu achei isso até que foda. Aí depois apareceu lá os Animatronics e tudo assim e tudo. Só que aí eu achei isso meio estranho por causa que eles esqueceram, tipo, eles esqueceram que a Charlotte tava lá. Eu sei que teria que ter um destaque lá, tipo, também lá pro irmão da Vanessa, que foi até um plot twist, ele ter aparecido porque eu não acreditei que ele tinha aparecido lá, pô, não acreditei. Tipo, eu achei bem da hora, só que eu achei isso meio sacanagem porque eles esqueceram da Charlotte.
Tipo, eles tinham que dar o destaque lá pro irmão da Vanessa, os animatronics, os outros animatronics lá antigos aparecendo. Tipo, eu sei que teriam que dar um destaque, mas eles esqueceram, tipo, eu não sei, eles deixaram a Charlotte lá, esqueceram ela, esqueceram que ela tava lá na casa e tudo assim, e tipo, deixaram ela lá. Portanto, eu não entendo porque esse final. E ainda por cima o resto do final. E simplesmente foi aonde o Mike, ele não confiava mais na Vanessa. Ele foi embora, aí a Vanessa ficou literalmente tipo meio triste, tudo assim. Aí a Charlotte que eles tinham esquecido dela, do nada aparece atrás da Vanessa. E aí quando vai ver, oh, possui a Vanessa. Tipo, eu achei até que esse final, até que ela possuindo a Vanessa, tipo, eu achei até que da hora. Só que eu achei meio seco, pô, porque, sei lá, eles esqueceram dela, tipo, esqueceram que ela tava lá dentro da casa, esqueceram que ela simplesmente era que teria que ter importância. Cara, eu achei que no final, na minha opinião, eu tenho um outro final que poderia ser muito melhor. O final significaria o quê? Que simplesmente ela iria possuir a Abby, tudo assim, iria fazer tudo lá. Só que aí o Mike faria mesmo, tiraria ela de lá, da Abby. Aí ela simplesmente sairia da Abby, iria sair dela. Aí tentaria, sei lá, possuir um deles lá. Só que aí simplesmente nesse processo eles iriam fugir. Só que aí nessa hora em que eles iriam fugir, simplesmente o irmão da Vanessa apareceria com os Toy Matronics. E aí estariam todos lá, tipo, todos lá encurralados. E depois teria uma discussão lá e tudo. E depois que teria uma discussão, aí o irmão da Vanessa mandaria todos eles matarem lá. Mandaria todos e mandaria a Charlotte também matar eles. Aí nessa hora em que eles iriam estar prestes a morrer, do nada quem apareceria? Os antigos animatronics para salvá-los. Tipo, eu achei que teria esse final seria muito melhor e ainda seria bom por causa que eles não iriam esquecer a Charlotte, porque assim ó, os outros animatronics lá iriam enfrentar os líderes animatronics, enquanto a criança do Buddy Fred iria simplesmente enfrentar a Vanessa. Não, iria enfrentar. Desculpa, gente. Iria enfrentar a Charlotte. E aí seria uma batalha foda entre a primeira que morreu na pizzaria lá do Zui, onde estavam os Toy Animatronics, contra a primeira criança que morreu lá no estabelecimento lá do Fred's, que é o Golden Fred. Portanto, seria muito foda a batalha entre esses dois. Seria muito foda. Marionette contra o Golden Fred. Cara, seria muito foda esse final. Mas não teve esse final. Portanto, temos que aceitar. Mas na minha opinião sincera, cara, na minha opinião sincera, meus caros, esse seria o final que eu imaginaria. Porque esse final desse filme aí do Fortnite 2 que teve, assim, que eles esqueceram ela, esqueceram a Charlotte nesse final, tipo, eu não gostei muito, porque eles esqueceram ela e só foram lembrar ela depois que ela possuiu a Vanessa. E eu achei muito bom, tipo, eles ela ter possuído a Vanessa. Tipo, eu achei uma ideia muito, mas muito boa. Tipo, ela possuir a amiga de infância dela e, tipo, ela manipular a amiga de infância. Tipo, eu gostei muito, muito mesmo. Mas ainda assim foi um final meio seco, porque eles esqueceram dela e aí depois só foram lembrar ela depois que ela possuiu. E aí aparece lá ela possuindo a Vanessa e aí simplesmente acaba o filme. Tipo, não teve tipo um final tipo decente pra gente saber se, sei lá, tipo vai ter alguma continuação. Não, vai ter continuação, lógico. Vai ter continuação. Mas tipo, o final que dê aquela sensação que vai ter sim uma continuação, que vai ser uma impactização ainda maior, assim, tipo, eu não vi isso nesse filme, sério. Eu não vi isso. Muitos podem me criticar, muitos de vocês podem me criticar falando: ai, mas simplesmente você tá mimando. Ai, simplesmente esse final foi foda, porque eles acabaram com os animatronics, nenhum deles matou ninguém e lá na cidade, simplesmente teve lá a Charlotte, ela possuindo a Vanessa. Tipo, vocês podem falar isso, mas na minha opinião sincera, eu não vi. Tipo, faltou uma coisa assim, faltou uma coisa que era pra impactar nesse final. Tipo,
tipo, esse final pra mim foi seco. Seco. Vocês sabem quando literalmente. Todo mundo daqui sabe literalmente como é um final seco. Que tipo, não tem tipo aquela emoção, aquela sensação tipo que você sente no final do filme. Como eu falei lá no final lá de Vingadores Guerra Infinita, que aí teve lá o final lá do Thanos acabando com todo mundo, tudo assim, todo mundo pensando se vai ter continuação ou não, se literalmente o Thanos venceu ou não. Tipo, foi isso. Esse final desse filme teve essa emoção. Agora esse final do Five Nights at Freddy's 2 não teve tipo essa emoção, aquela vontade lá que era pra ter. Não teve tipo isso. Faltou isso aqui, ó. Por isso que no vídeo eu falei, simplesmente dei aquela nota lá, que foi um 9,5. Eu poderia ter dado um 10, eu poderia ter dado um 10. Poderia ter dado um 10. Um 10. Mas por conta desse final aí, desse filme, esse final que na minha opinião foi um final muito seco e simplesmente muito, sei lá, sem emoção nem nada, eu dei 9,5. Porque se o final fosse decente como o finalzinho que eu falei, que eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo que esse final que eu falei foi um final muito melhor, tipo, todo mundo iria concordar, todo mundo vai, talvez concorde ou não, mas simplesmente alguns vão concordar que esse final que eu falei foi muito melhor. Se fosse um final assim, quase parecido, aí simplesmente, lógico que simplesmente eu daria um 10, porque eu tava esperando muito desse filme, eu tava esperando muito, assim, e eu gostei muito do filme, eu gostei. Eu não queria, tipo, fazer esse vídeo falando, tipo, criticando o final, porque eu gostei muito do filme, eu gostei demais, eu não achei literalmente o filme ruim, mas esse final, gente, ele foi seco demais, não teve aquela emoção que a gente queria, portanto. Eu não queria fazer isso, mas foi isso. Foi isso que eu simplesmente vi, porque esse filme teria que ser o filme que seria muito foda para superar o fracasso do terror do primeiro filme, que o primeiro filme teve literalmente o terror amenizado e nesse segundo o terror aumentou só mais um pouquinho, aumentou mais um pouco. Só que o final não agradou muita gente, pô, não agradou, tipo, não me agradou. Não me agradou. Alguns vão falar que agradou e tudo, mas na minha opinião o final não me agradou. Não me agradou, gente. Portanto, essa é a minha opinião sincera, gente. Eu tô falando isso porque eu sou criticador, eu critico literalmente os filmes, se o filme ficou bom, se não, se o final ficou bom, se aquela ceninha não ficou, portanto, é isso, gente. Vocês podem pensar que é uma mimeza, mas não é mimeza. Eu estou criticando seriamente. Literal, eu estou criticando seriamente. Muitos vão concordar comigo, muitos mesmo. Portanto, é isso, pessoal. Eu não queria fazer isso, mas eu critiquei. Desculpa aí, pessoal. Bom, gente, esse vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu simplesmente critiquei. Eu sinto muito se alguns vão achar ruim tudo que eu critiquei. Desculpa, mas eu tô falando minha sinceridade e tudo. Portanto, desculpem aí, mas eu tô falando da minha sinceridade, minha opinião. Portanto, é assim. Não esqueçam de deixar o seu like, apertar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não esqueçam de deixar seus comentários, que eu vou responder cada um deles. Portanto, eu espero que nos próximos vídeos que eu vou fazendo vocês gostem bastante deles. Não achem ruim como nesse vídeo aqui, que acho que alguns vão achar ruim, outros não, mas eu estou sendo um criticador, gente. Estou sendo um criticador e estou simplesmente falando minha opinião. Portanto, é assim. Falando que é minha opinião, eu já falei, é minha opinião nesse vídeo, minha opinião. Portanto, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Falou!